costura de cumprir. Aí, agora é só continuar a aula normal. Só. Tá. Ó, já tá gravando, tá, Pietra? Então, se você precisar sair, sem problemas. Só aproveitar enquanto. Agora tá certo. Tá certo? Gente, vocês me aguardam só um momentinho? Pera aí, gente, que a gente só tá vendo aqui a gravação. Pera só um pouquinho. Preciso desse aqui. Que eu esqueci de me mandar. E entrou todo mundo, viu? Agora o Luiz entrou. Que faltava o Que faltava Luiz, né? O Luiz, é. Ó, tá 9. Agora tá certo? Obrigada. Pronto, gente. Voltando então. Então, ó, o que a gente faz? A gente vai pegar esse argumento aqui, que é o que a gente tem, né, da nossa variação, x sobre 2, e a gente vai descobrir o valor do novo x para fazer o gráfico, porque não vai ser igual ao que a gente tinha anteriormente, né, que os valores aqui para x, na função seno que a gente tinha normal, né, era 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? Esses eram os nossos valores de x, porque o x estava sozinho. Como mudou, o período mudou, a gente tem que descobrir um novo x. Então, o que a gente faz? A gente pega o argumento, aqui no caso é x sobre 2, poderia ser 3x sobre 2, poderia ser 4x sobre 9, vai ter vários jeitos da função. Então, esse é um dos exemplos. Então, a gente pega o x sobre 2 e a gente vai ver aonde que a função seno era máxima. Ela era máxima em π sobre 2. Então, a gente vai igualar a π sobre 2. Então, agora, ó, se eu isolar o x aqui, o que eu vou ter? X é igual a 2π sobre 2. Vou simplificar. X é igual a π. Então, agora, para essa minha variação da função seno nova aqui, o meu máximo dela para esse argumento vai ser quando x é igual a π. Então, agora mudou. Já a gente vai fazer o gráfico, vai ficar mais fácil de entender. Quando é o mínimo? A gente pega o argumento, a nossa função seno era mínimo quando era 3π sobre 2, ó. Quando a gente era 3π sobre 2, o mínimo dela, iguala a 3π sobre 2. Vou isolar o x aqui, então vou passar o 2 aqui multiplicando. X é igual a 2 vezes 3π sobre 2. Vou simplificar aqui o 2, eu tenho que o x é igual a 3π. Então, ó, minha função, essa variação aqui, ela vai ser mínima quando x for 3π. E os zeros da minha função, onde cortaria? Pego aqui o x sobre 2, o argumento, e igual a quem? A gente tinha, ó, 3 partes da função seno que chegava a zero, né? Quando x era igual a 0, quando x era igual a π e quando x era igual a 2π. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando x sobre 2 é igual a 0, quando x sobre 2 é igual a π, que é quando a minha função seno aqui, né, ela se anula e ela se anula de novo em 2π. E quando x sobre 2 for igual a 2π. Então, aqui, isolando o zero, x sobre 2 igual a 0, vai ser quando x for igual a 0. Beleza? X sobre 2 igual a π. Isolando aqui o x, vou passar o 2 multiplicando, x igual a 2π. E aqui, por último, x dividido por 2 igual a 2π. Passei multiplicando quando x igual a 4π. Então, eu tenho esses valores aqui do x, aonde a minha função, ela se anula, ela é 0. E aqui, quando ela é a minha máxima e a minha mínima. Então, ó... Opa!
Desculpa, gente. Nossa, quase tive um derrame agora. Eu também. Bati a mão. Ó. Então, ó, vamos colocar aqui na tabelinha esses valores que a gente descobriu, ó. Quando para valores de x, a gente tiver 0, 2π, 4π, ó, 0, 2π e 4π, é o que eu falei o quê? Quando a minha função ela se anula, quando ela é zero. Então, o y vai valer 0, o 2π 0 e o 4π 0. E quando aqui, ó, ela vai ter o meu máximo e o meu mínimo. Quem que vai ser o meu máximo e o meu mínimo? Justamente a minha imagem, que a gente calculou, que é aonde a função seno tem a curvaturazinha dela, lembra? Ó, curvaturazinha dela aqui, o máximo, né? E o mínimo. Então, nesse exemplo aqui, ó, ela vai ter o máximo dela, que vai ser 1 positivo, aonde? Em π. E o mínimo dela, que é menos 1 em 3π. Então, ó, vamos colocar aqui na tabelinha só para ficar mais fácil para fazer o gráfico depois. Ela vai ser π e 3π, quando o quê? O π é quem, ó? O π vai ser o meu máximo, então vale 1. E o 3π é o meu mínimo, vale menos 1. Então, ó, como que vai ficar agora o meu gráfico, então, dessa função que tem o período 4π? Então, ó, a imagem dela não mudou, é igual a do seno, vai de menos 1 a 1. Tem... Oi? Desculpa te interromper. Toda essa mudança que você está fazendo é só por causa do período ele ficou 4π. Exatamente. Do máximo, mínimo, Exato. zero, trocar na tabela e no gráfico também. Exatamente. Toda vez, imagina, ó, Júlia, toda vez que eu tiver uma variação de função seno, que o argumento aqui, o x, ele muda, ele está acompanhado de alguma coisa, que é o nosso czinho aqui, né? Nessa conta grande da variação aqui, quando eu tiver isso, algo acompanhando o x, que não seja o 1, né? Porque se for 1, 1 vezes x é x, então beleza. Toda vez que tiver diferente, a gente vai ter que fazer todo esse cálculo aqui novo para descobrir, porque ó, o período muda, isso daqui vai influenciar, o que tiver acompanhando o x vai influenciar diretamente no período. Então, se o período tá mudando, vai ser maior ou menor, né? Depende da função. Todos esses valores aqui, eles vão mudar também. Então, a gente sempre vai ter que fazer isso. Como que a gente faz? Recapitulando rapidinho. A gente vê onde que a função, né, para achar os novos valores de x, a gente vê onde que a função seno pura, ela tem o máximo e o mínimo, que é em π sobre 2 e 3π sobre 2, e calcula os novos valores de x, e aonde que a função do seno é zero, que é em 0, em π e em 2π. E calcula os novos x também. Então, ó, para esses valores de x aqui, 0, 2π e 4π, é onde a minha função seno se anula. Então, é onde ela se anula. Vai ser 0, o y aqui, sempre. Oi? Ó, eu não entendi por que como você chegou à conclusão que o 2π vai ser 0. Porque, ó, o 0 eu entendi que você igualou a 0 e aí deu 0. E eu entendo, tipo, 4π é o período, acaba em 4π, então faz sentido ser 0, mas eu não entendi por que o 2π vai ser 0. Ó, o 2π é o nosso valor novo pro x. Ele vai ser 0 porque, ó, eu peguei aonde que o argumento da função, dessa variação dessa função seno aqui de x sobre 2, então eu peguei esse argumento e igualei ele aos valores de 0 da função seno normal. Então, ó, quando a gente tinha a função seno normal, a seno normal, seno de x, aonde que a gente tinha os valores, né, de y aqui igual a 0, né? Quando o x era 0, ela era 0, isso. Quando o x aqui, ó, π sobre 2 na função seno de x era máximo, era 1.
aí ela era 0 de novo em x igual a π, aí ela tinha o mínimo dela, menos 1 em 3π sobre 2, e ela voltava aqui, que é onde termina o ciclo e inicia um novo, em 2π, que era 0 também. Então, eu pego esses valores aqui, né, de máximos e mínimos, e atribuo para o meu argumento da minha função, da minha variação da função. Então, ó, onde que a função é máxima? O seno, em π sobre 2, o seno normal. Então, ó, em π sobre 2 ela é máxima. Mas quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir um novo x. Nesse caso aqui, é x sobre 2 o meu argumento. Então, eu igualei x sobre 2. Aonde ela era mínima, né? Que valia menos 1 ali na nossa função seno. Ó, onde que ela era mínima? Em 3π sobre 2. Então, igualei a 3π sobre 2, descobri o nosso novo x dessa função. E aonde que ela vale 0? Onde que a função seno se anula? Aí, para esses valores, de 0, π e 2π. Então, eu igualei a 0, π e 2π. Aí, eu resolvi. Então, aqui são todos os valores para onde ela é 0. Em π, em 0 e em 2π. Aí, peguei o meu argumento, né? Igualei aonde ela é igual a 0, achei aqui. Para x igual a 0, ela vale 0. Para x igual a 2π, ela vai valer 0. E para x igual a 4π, ela vai valer 0. Então, aí eu coloquei aqui na minha tabelinha, só para a gente fazer a tabela antes de montar o gráfico. Então, ó, coloquei os valores aqui de x que a gente achou. A gente tem x igual a 0, x igual a 2π, x igual a 4π, x igual a π, x igual a 3π. Tá vendo? Nossa função é toda mudada porque o período dela muda, 4π. Então, ó, para esses valores de x aqui novos que a gente achou, quem que é os meus valores de y? É aonde ela se anula, 0. Então, vai ser 0, 0 e 0, que é onde a função seno vai tocar aqui o eixo x, que ela se anula. E ela vai ter o máximo e o mínimo em π em 3π. Quem que é o máximo e o mínimo dessa função aqui em específico? Dessa função em específico, o máximo e o mínimo é a minha imagem, né? O y, menos 1 e 1. Então, ela vai ter aqui, ó, o mínimo é 3π, então vai ser menos 1. E o máximo em π. Ah, mas espera aí, Renata, isso tudo, menos 1 e 1, é porque no caso aqui a função não tem mais nada multiplicando, somando aqui? É, porque se eu tivesse, por exemplo, essa mesma variação de função aqui, seno de x sobre 2, mas eu tivesse aqui mais 1 ou um 2 vezes seno e vai mudar aqui a minha imagem, né? Porque vai mudar o A e o B. Se eu tiver alguma coisa que somando aqui, o A não vai ser mais 0, vai ser algum valor. Então, se mudar aqui, eu vou ter valores mudando aqui. E esses valores vão ser os meus máximos e os meus mínimos da minha função. No caso aqui, não tem nada somando, não tem nada multiplicando a função seno, então o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Mas se eu tivesse alguma coisa aqui que mudasse aqui a minha imagem, o valor que desse aqui seria máximo e mínimo. Se, por exemplo, fosse 1 e 3. Então, o máximo da minha função, ela não seria mais 1, seria 3. E o mínimo, se eu tivesse 1 e 3, né, seria 1. Então, seria 1 o máximo e o mínimo. E o resto é onde ela toca mesmo o eixo x que ela zera. Então, ó, a hora da gente fazer esse gráfico, o que a gente vai ter? O 0, o próximo valor depois do 0, π, 2π, 3π e 4π. Olha como mudou. A nossa função seno, olha como era. Ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, com período 2π. Aquele argumentozinho ali junto com o x, ó o jeito que mudou a minha função. Ó, todos os valores aqui para x mudaram e olha o tamanho do meu período, ó, 4π é o meu período agora.
Então, a cada 4π, a cada um ciclo de 4π, eu vou ter esse gráfico se repetindo. Qual gráfico? Vamos lá. Em x igual a 0, a função é 0, então a gente tem um ponto aqui. Em x igual a 2π, a função também se anula, que foi onde a gente viu os zeros da função, né? Em 4π também, a mesma coisa. E os nossos máximos e mínimos dessa variação dessa nova função. Em π, ela vai ser máxima, 1. E em 3π, ela vai ser mínima, menos 1. Então, ó a nossa funçãozinha aqui, ó. Essa daqui é o que a gente acabou de calcular, seno de x sobre 2. Ah, mas tá parecida, olha só, é do mesmo jeito de menos 1 a 1. Realmente, é de menos 1 a 1. Mas se a gente colocasse a função seno aqui junto com ela, deixa eu pegar outra caneta aqui. Ó, o π sobre 2 estaria aqui. O 2π é o nosso ciclo, né, da função seno normal, 3π sobre 2. E aqui vale 1, né, em π. Deixa eu pegar outra cor aqui, que essa preta não tá dando. Olha a nossa função seno normal, olha onde ela estaria aqui, ó. O azul é a função seno normal, seno de x. Olha a diferença, minha seno de x, que era o que a gente já havia calculado, que é o azul aqui, que vai de 0 a 2π o ciclo. Olha o que o argumento aqui mudando, olha o que ele faz na função. Olha o jeito que ele alongou a função. Tudo bem, a amplitude não mudou. Das duas, a amplitude é 1, não mudou, não teve deslocamento, nada. Mas olha o que um argumento aqui dentro faz com a função. Então, ó, o azul aqui, ó, é minha função simples, seno de x. Mudou um pouquinho aqui dentro, ó o jeito que ela se tornou, ó, mudou todos os valores de x e ela ficou muito mais alongada, com um período, ó, muito maior. Entenderam? Então, toda vez que eu tiver algo que mude, que influencia o meu x aqui dentro, que está acompanhado do x, que era aquele meu czinho, a gente tem que refazer todos os cálculos novos para achar esses novos valores aqui da função de x. Aonde ela vai ser máxima, aonde ela vai ser mínima, para quais valores de x. Por quê? Porque o x está mudando. O x não é só x agora, ele é um x sobre 2, nesse exemplo. Então, tudo aqui, os valores do x aqui, da onde tem o máximo, o mínimo e os zeros da minha função seno, ela vai mudar. Então, a gente faz todos aqueles cálculos para onde a função vale 0 e para onde a função é máxima e mínima. E acha os novos valores de x para colocar no gráfico novo. Tudo bem ou não isso daqui? Oi, Renata. Oi. Você faz esse negócio de todos esses cálculos antes, porque se você simplesmente fosse lá nos outros casos, só tacasse na tabela, você ia achar uns valores que você não ia achar os valores exatos, você ia achar uns valores que você não sabe o sendo, né? Também tem isso. Você pegasse e falasse, de 45, 20 que x é 45, a ideia é 45 sobre 2, é que você não sabe quanto que vale isso, né? Não sei. Mas também não é só por conta disso, Daniel. Além disso, o que influencia mais nesse caso, nesse nosso novo problema, entre aspas, é porque influencia o período da minha função. Ela não é mais uma função que ela vai de 0 a 2π bonitinha no círculo trigonométrico. Ela, por si só, ela é maior. Então, por ela ter um período maior, ser mais lenta ou, sei lá, ser mais rápida, né, que a gente fala, que é quando o gráfico é mais achatadinho aqui, menorzinho, né, um período menor, isso influencia diretamente nesses meus valores de x aí. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado
de quando a função seno ela vier acompanhado, o xzinho aqui, né, o argumento, ele vier acompanhado de algo diferente de x, tem que tomar cuidado porque tudo isso muda, esses valores aqui. E de máximo e de mínimo da função vai mudar também caso essa minha função aqui ela esteja com uma multiplicação aqui no seno ou uma soma aqui de alguma coisa, que daí vai influenciar. Em vez de ser 1 e menos 1, vai ser os valores da imagem, né? Porque aqui é a imagem, o eixo y, né? É o intervalo que a gente tem. Vai ser os valores que a gente vai ter a mais aqui, se tiver uma soma, um A, um B diferente, enfim. Então, isso tudo vai influenciar, mas o que tem que prestar atenção mesmo é sempre olhar aqui na hora de fazer as contas, não errar nesse negócio do x, do argumento, do x dividido por 2, vezes 3, vezes 3 sobre 4, enfim, o argumento que for, né, o que tiver acompanhado de x, porque vai mudar totalmente o gráfico. E, tipo assim, ó, eu tô meio confusa porque eu sei que, tipo, com a prática que entende bem esse tipo de conteúdo. Só que, vamos supor, esse x aí tá sendo dividido por 2. Então, vamos supor se ele fosse multiplicado por 2. Aí eu tiraria no máximo e faria igual você fez aqui, né? Tipo, x sobre 2 é igual, aí eu colocaria o quê? Ó, vamos fazer essa daí que você tá falando. Se fosse 2x, ó, daí a gente compara os dois. Então, ó, se a gente tivesse uma função y igual, só vou tirar daqui pra gente fazer, depois eu volto, pra gente comparar. Se a gente tivesse aqui um y igual a um seno de 2x. Agora a gente não tem x sobre 2, a gente tem um 2 multiplicando x. Mudou aí o argumento. Então, vamos fazer as mesmas coisas. Quem que é a minha imagem? Ó, o meu azinho não tenho. O meu b, que é quem multiplica o seno aqui, é como se fosse o 1, né? 1 vezes seno de 2x, né? E o meu czinho, ele tá mudando. Aqui é quem acompanha o x. Quem tá acompanhando o x aqui é o 2. Então, quem que vai ser o meu período? O período não era 2π dividido pelo czinho? Se o meu czinho aqui é 2, ó, meu período vai ser quanto então? 2π dividido pelo c. Quem é o c? É o 2, dividido por 2. Vou simplificar. Olha aqui, ó, agora, qual que é o meu período da função? Ó, π. Antes, no x dividido por 2, a gente tinha um período de 4π. Agora, ó, o que aconteceu? Ó, nosso período diminuiu. Agora a gente tem π. Vamos continuar. Quem que é a minha imagem aqui no caso? Também não vai mudar, né? É o A mais B, o A menos o B. A minha imagem, então, vai ser quem? 0 mais 1, 0 menos 1. E minha imagem vai continuar a mesma, 1 menos 1, né? Vou colocar aqui na ordem, menos 1 primeiro e 1. Então, eu vou ter como máximo e mínimo da minha função também, menos 1 e 1. Só que, novamente, o período aqui está mudando. A gente tem que calcular os novos valores do nosso x para fazer o gráfico. Porque ele não vai de 0 a 2π que nem a função seno e não vai ser igual ao que a gente acabou de calcular, que o período não é o mesmo. Então, é tudo diferente. Então, vamos calcular para novos valores de x aqui. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, ó. Onde que a minha função, vou escrever, ó, onde que a função seno, ela zerava? Ela zerava em, ó, vamos voltar, deixa eu achar a folha do gráfico aqui. Ó, função seno normal, lembra? Ela zerava aqui, né? Ela tinha valores de x e y, né? Igual a 0, ela zerava. Quando o y era igual a 0 aqui e o x 0, quando ela tinha o x π, o y 0, o x 2π, y 0. Então, ela zerava quando eu tinha 0, π
e 2π, igual a gente fez no exemplo anterior. O que vai mudar agora? A gente vai pegar aqui tudo que está aqui dentro. No nosso exemplo anterior era x sobre 2. No exemplo agora é quem? 2x. Então, quando 2x for igual a 0, quando 2x for igual a π e quando 2x for igual a 2π. Esses valores aqui, ó, 0, 2π e π, 0π e 2π, era quando a minha função seno ela zerava. Então, ela zerava, né, aqui valores de y, ó, valores de y igual a 0. X aqui, quando x era 2π, o x igual a 0. Então, agora eu pego meu argumento e igualei. Agora eu vou achar os novos valores de x para quando a minha função zera. Então, se eu isolar o x aqui, aqui vai dar 0, né? 0 dividido por 2, x igual a 0. 2π igual 2x, desculpa, peguei o argumento. 2x igual a π. Vou isolar o x aqui quando x for π sobre 2. Vou isolar o x aqui quando x for 2π sobre 2. Vou simplificar, então, quando x for π. Então, ó, aquela tabelinha que a gente tinha lá de x e y para fazer o nosso gráfico. Quando x for 0, π sobre 2, que são os meus novos valores, e π era quando a minha função seno zerava, então o y é 0, que é onde vai tocar o eixo x. Então, para x igual a 0, a minha função zerava. Para o x novo, π sobre 2, a minha função vai continuar zerando. E quando x for π, a minha função vai zerar, que é justamente aonde a função vai tocar aqui o eixo x, independente do jeito que ela for aqui o gráfico. Ela vai zerar nesses pontos novos aqui. E ela vai ter o máximo e o mínimo aonde? O máximo dela. Pego o argumento 2x. Quando for igual a quem? Aonde que a minha função, o seno normal, né? Ela era máximo, ó. Tinha 1 quando ela valia π sobre 2. E o mínimo quando ela valia 3π sobre 2. Mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Então, ela era máximo quando ela valia π sobre 2 e ela era mínimo quando agora o meu novo argumento vale 3π sobre 2. A gente vai achar os novos valores aqui para onde essa função é máxima e mínima. Vou isolar o x aqui, então vou passar o 2 aqui dividindo. Então, o x vai ser igual a π sobre 4. E o mínimo, quando aqui vou isolar o x, 3π sobre 4. Então, ó, para essa nova função, quando x for π sobre 4, ela vai ser o y máximo, ela vai ser máxima. Quem que vai ser o meu máximo? O 1. E ela vai ser o meu mínimo, 3π sobre 4, aonde? O mínimo, menos 1. Então, ó, se eu fosse fazer o gráfico dela aqui, 0, π sobre 2, π, 0, π sobre 4 vem primeiro, aí vem o π sobre 2, aqui a função não muda, vai de menos 1 a 1, né, que é o meu x, então 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então, ó, quando o x for 0, o y é 0, meu ponto. Quando o x for π sobre 4, ela vai ter o meu máximo, em 1. Quando ela for π sobre 2, está cortando de novo o eixo x, o y é 0.
Quando for 3π sobre 4, ela é o meu mínimo. E quando ela for π, que é onde termina, o período é π, quando ela for π, ela vale 0. Então, ó, é um seno, uma senoide bonitinha. Mas olha o que acontece. Se a gente fosse colocar ela aqui nesse gráfico que a gente fez anteriormente, ó, o período é π. Olha aqui, ó. Olha aqui onde que tá o π no gráfico. É que aqui vai ficar pequeno, mas ela seria uma coisa assim, ó. Tá vendo o tamanhozinho dela aqui, como ela ficou achatada pequenininha? Porque o período dela é π. Então, ela tem que ter o ciclo dela até π, de 0 a π. Então, ó o tamanhozinho dela aqui, ó, de 0 a π. Passando ali nos máximos e mínimos nesses novos valores, que vão estar aqui no gráfico, né? Se a gente fazer um maior, vai estar aqui e olha o tamanhozinho que ela ficou. Então, esse verde aqui, ó, no caso, seria quando o seno fosse 2x. Então, olha a diferença que a gente tem. Olha a senoide aqui, quando é a y, né, a função é seno de 2x. A azul aqui, quando é o seno de x normal. E a laranja aqui, grandona, ó, quando o seno é igual a x sobre 2, com um período gigantesco. Então, tá vendo como uma coisinha que acompanha o x muda totalmente o gráfico. Ele vai ser, tudo bem, aqui a amplitude também continua igual, né? Mas o período ele vai definir se a função está mais achatada, mais alongada, ou se ela é uma função seno normal, né? Período até 2π, só vai mudar alguma coisa no máximo e no mínimo, né? Quando a gente tiver valores de A e B, enfim. Mas olha a diferença. Então, uma coisinha só, aqui no caso, ser a função 2x, já colocou o período dela aqui, ó, bem pequenininho. É que aqui o gráfico tá grande, eu construí grande pra gente visualizar, né? Mas se fosse colocar os 3 gráficos que a gente agora sabe fazer num gráfico só, ó, o verdinho aqui pequenininho, que é o seno de 2x, o azul aqui normal, que é a função seno, e o laranja grandão aqui, seno de x sobre 2. Isso tudo porque a gente mudou aqui, ó, o que tá acompanhando o x, né? No caso aqui, uma divisão por 2 e aqui uma multiplicação por 2. Então, eu entendi agora, muito bem. Obrigada, viu? Entendeu? Então, tipo, basicamente, se o período ele não for 2π, tem que fazer todo esse processo diferente. Exatamente. Tá bom. Beleza, muito obrigada. Imagina, e se o período for 2π, a gente pega e faz a normal, né? A gente pega valores aqui, né, do x, 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e coloca nos valores de x aqui da nossa função normal. Por quê? Porque o x não tá mudando, ele vai de 0 a 2π na função seno, entendeu? É normal. A função seno aqui, por mais que ela tenha aqui algo multiplicando ela ou algo somando com ela aqui, ela é, o argumento dela aqui é x, ela é uma função seno de x. Vai mudar a amplitude, ela vai deslocar para cima e para baixo, porque tem aqui um a somando, mas ela é um seno de x. Então, o período é 2π, então o x não muda, é de 0 a 2π. Então, é só pegar esses valores de x, colocar aqui na função, né, no x aqui, e calcular um novo gráfico, que nem a gente fez nas outras aulas. O que muda agora, né, é que se não for um seno de x normal, tiver algo acompanhado, né, seja uma multiplicação no x, né, seja uma multiplicação aqui no x ou uma divisão aqui no x, todos esses valores de x aqui vai mudar e a gente tem que calcular novos valores de x. Por isso que a gente fez tudo isso. Esse tanto de cálculo novo, entre aspas, né? Pra gente descobrir esses novos valores aqui de x que vai ter, porque não vai ser, o período mudou, então os valores de x vai mudar, não vai ser de 0 a 2π, vão ser diferentes. Fala, Daniel. Renata, isso também vale para quando o D for diferente, então? Vale também para quando o D for diferente.
Mesma coisa. Quando tiver, eu não vou fazer aqui, porque é muito mais trabalhoso e não cai muito em vestibular. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer. Quando a gente tem lá a nossa função aqui, por exemplo, um seno de, sei lá, x mais π. Que o x aqui, tudo bem, o x aqui tá sozinho, mas tem um mais π aqui, que eu falei que é quando desloca o gráfico horizontalmente, né? Ou de um lado ou do outro, dependendo aqui do valor do π ser negativo ou positivo, né? Se for mais ou menos aqui. É a mesma coisa. O nosso argumento que a gente fazia as nossas contas, a gente não pegava aqui o 2x, a gente vai pegar agora o x mais π, para fazer essa contaiada toda que a gente fez agora. Então, antes a gente pegava x sobre 2, agora a gente vai pegar o x mais π. O período aqui, apesar de ser o mesmo, porque quem que vai ser o período, por exemplo, nesse exemplo? O período é 2π dividido pelo czinho. O czinho aqui é quem acompanha o x, é como se fosse 1. Então, o período aqui ele não vai mudar, tá vendo? O período ele não muda, mas o argumento aqui não é o x sozinho. Se o argumento não é o x sozinho, a gente não vai ter esses valores de x, quer dizer, a gente vai ter esses valores o período vai ser de 0 a 2π, mas esses valores de x aqui não vão ser, porque eu tenho algo a mais aqui, ó, dentro do meu argumento, né? Dentro do meu seno de algo, quem que é o meu algo? X mais π. Esse πzinho aqui, ele vai estar influenciando de alguma forma. Então, daí, fazer a mesma coisa, toda essa conta que a gente fez, a mesma coisa. Em vez de ter x sobre 2, a gente só vai colocar x mais π e vai fazer as mesmas contas para fazer o mesmo gráfico. Só isso de diferente. Tudo bem, gente? Alguma duvidazinha? Qualquer coisa, na medida que a gente for fazendo os exercícios da apostila também, a gente vai tirando mais dúvida. Eu só vou terminar de explicar mais uma coisinha aqui antes da gente fazer os nossos exercícios, que é quando a gente tem os máximos e mínimos da função, que a gente já acabou de ver, né, que eu acabei de falar, que é quando a função aqui, né, máximo e mínimo, quando a gente tem a imagem aqui máxima e mínima. Ou quando o exercício pede, que nem no caso tem na apostila, para que valores de K, de M, de qualquer coisa, a função seno de x é igual a 2m mais 1, umas coisas assim. Então, o que acontece, ó? Quando eu tenho uma função qualquer, por exemplo, né? Então, quando é o máximo e mínimo de uma função. Então, eu tenho uma função qualquer, uma f de x, né? Um y aqui, que é igual a um 3 menos um 5, que multiplica o meu seno de, sei lá, x mais 2. E daí o exercício fala, mas qual que é o valor máximo e mínimo dessa função? Para que valores essa função atinge o máximo e o mínimo, enfim. Como que a gente faz? A gente sabe que o seno de x, o puro, ele tá entre menos 1 e 1, né? Que é o máximo e o mínimo da minha função seno normal, né? O intervalo dele da imagem, que é o meu máximo e o meu mínimo. De menos 1, o intervalo menos 1 e 1. Então, a gente sabe que o seno de x, ele é menor ou igual a 1 e ele é maior ou igual a menos 1. Não passa disso. Então, o que a gente fala quando o exercício pede esse negócio de máximo e mínimo e te dá uma função assim gigante? A gente olha aqui para o seno de x e adota ele como sendo um seno de x puro que vai de menos 1 a 1. O que isso significa fazer de fato? É pegar a função x quando ela é máxima, em 1, e quando ela é mínima, em menos 1, e fazer o quê?
pegar esse seno de x sobre 2 aqui e fazer ele nesse intervalo aqui do seno de x. Então, ó, quando que o seno de algo aqui, de x, porque a gente não sabe quanto que é aqui, o exercício ele nunca vai te dar valores, gráficos, alguma coisa, ele só vai te perguntar máximo e mínimo. Então, a gente não sabe resolver isso daqui, mas a gente sabe que a função seno, ela é nesse intervalo. Então, teoricamente, essa função aqui, que é um seno, está dentro desse intervalo. Então, ela vai... Esse intervalo vai ser para todos ou depende da imagem, tipo, de uma determinada... Isso, exatamente, Laura. A não ser que o exercício diga que a imagem dessa função, sei lá, a não ser que o exercício vire e fale assim, ó, essa função tem imagem menos 3 e 3. A não ser que o exercício fale, eu nunca vi exercício falando isso, mas tudo bem, pode ser que tenha mesmo. A não ser que ele vire e fale, então você vai fazer essa função, né, o x aqui, para esses valores, 3 e menos 3. Mas se o exercício não falar nada, e ele só der assim, e a gente calcular e der outra imagem, aí a gente tem que usar a imagem que a gente calculou. Como assim, calcular outra imagem? Tipo, a imagem lá que era A mais B e A menos B, dá pra você calcular? Ah, dá, não. Mas daí você não mexe nisso. A não ser que o exercício fale de mudança de imagem, você vai adotar o que está aqui, o seno, cosseno, o que for aqui, de menos 1 a 1, sempre. Sempre, porque a gente não, teoricamente, como o exercício não dá mais informações, a gente não sabe, teoricamente, resolver isso daqui. Como ele pede mínimo e máximo, pelo menos que eu sempre vi, isso daí, eu até, essa pergunta que você me fez, eu nunca vi mudando a imagem, a gente adota que o seno, o mínimo e máximo dele é o meu intervalo de menos 1 a 1. Então, a gente vai fazer essa função em menos 1 e 1. Mas como? A gente está adotando, ó, tudo isso como meu intervalo. Então, quem que vai ficar aqui a minha função máximo e mínimo? Seria 3 menos 5 vezes quem? Eu não vou pegar o 1 e colocar aqui no lugar do x. Eu estou adotando tudo isso como sendo 1 e menos 1. Então, vai ser 3 menos 5 vezes 1, que é o meu máximo, e 3 menos 5 vezes menos 1, que é o meu mínimo. Então, 3 menos 5 vezes 1, 5. 3 menos 5, menos 2. E 3 menos 5 vezes menos 1, 3 menos 5 vezes menos 1, menos com menos, mais 5. 5 mais 3, 8. Então, daí eu vou ter o meu mínimo e máximo, né, da função, como sendo quem? 2, menos 2 e 8. Então, sempre que tiver exercício assim, que tem na apostila, a gente vai até dar uma olhada neles e resolver. Peraí, Maria, já olho. Tiver mínimo e máximo, a gente adota tudo que está aqui dentro como sendo o mínimo e o máximo da função seno, menos 1 e 1, e resolve para essa f de x que ele deu. Então, 3 menos 5 vezes 1 e 3 menos 5 vezes menos 1. E acho o máximo e o mínimo dessa função. Renata, a gente estava descobrindo o máximo e o mínimo naquele caso lá do período. A gente estava igualando a π sobre 2 e 3π sobre 2. Dá para fazer desse jeito também? Como, Laura? Repete. Nesse último exemplo que você deu, a gente estava vendo um período diferente, que a gente tinha que descobrir os zeros, o máximo e o mínimo. Isso. O máximo e o mínimo, tipo, nesse tipo aí, dá pra achar desse jeito também? Desse jeito aqui? Sim. Não. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu acho que até daria certo colocar esse menos 1 e 1. Porque quem que a gente adotaria? A gente falaria que o máximo e mínimo da minha função aqui é como se aqui fosse um seno de x puro, né? E que está em menos 1 e 1.
Então, teoricamente, se a gente colocar aqui o menos 1 e 1 aqui, seria y igual a 1 e y igual a menos 1. Mas eu vou verificar, eu acho que você não pode fazer isso para qualquer variação de função, Laura. Qualquer coisa eu te... Eu não sei, porque a maioria talvez não seja a imagem menos 1 e 1. Mas se a gente calcular a imagem antes, talvez dê para fazer. Não sei. Não, daria para fazer. Por exemplo, ó, se você calcular a imagem aqui, o que é o máximo e o mínimo de uma função? Teoricamente, é o máximo que ela atinge, que é a imagem de y, e o mínimo que ela atinge de menos 1 a 1. Então, quem que seria aqui o a dessa função aqui? Não é o 3? E o b não é o 5? Então, a gente tem a mais b e a menos b como imagem. Então, se a gente fizesse a imagem aqui, a mais b, 3 mais 5 dá 8. E 3 menos 5, né? Porque a nossa imagem lá, né? O nosso cálculozinho é a mais b, a menos b. Então, por exemplo, se aqui é o a e aqui é o b, né? 3 mais 5 vai dar 8. E 3 menos 5 vai dar menos 2. Você vai acabar tendo a própria imagem. Isso porque o exercício, que nem você fez aquela pergunta, ele não te falou que tem uma imagem diferente ou para você adotar para essa função uma imagem blá, blá, blá. Entendeu? Então, sim, daria para calcular como se fosse a imagem, sim, o mínimo e o máximo da função. Se eu entendi sua pergunta, se foi essa. Foi. Isso. Oi, Renata. Oi. Ali quando você bota f de 1 igual, escreve tudo e f de menos 1 igual, não é que o x vai ser 1 Não. Então, é que nem eu falei, eu não tô colocando o valor do 1 e do menos 1 aqui no x. Eu coloquei esse 1 e menos 1, mas seria, por exemplo, um f de máximo e um f de mínimo, né? Que eu tô escrevendo no caso, né? Eu coloquei 1 menos 1 para falar aqui quem que seria quem no caso. Mas eu não tô pegando o 1 aqui e colocando no valor do x. Eu tô adotando que o seno inteiro daqui do x mais 2, o que quer que seja que tá aqui dentro, é um seno de um x que tá no intervalo de menos 1 a 1, né? Que tá no intervalo de menos 1 a 1. E daí eu adoto tudo isso como sendo menos 1 ou tudo isso como sendo 1, para achar o máximo e o mínimo, né? Aqui o máximo e aqui o mínimo. Então, tipo, basicamente, quando vier exercício de máximo e mínimo, você vai contar como se um for sendo valendo 1 e outro valendo menos 1, e substitui e ver quanto daria, né? Isso, mas é que nem a Laura perguntou, isso porque, e eu também nunca vi isso, de o exercício falar que vai ter uma imagem diferente, né? Porque a imagem, no nosso caso, é o máximo e o mínimo, né? É onde a função atinge o máximo dela e o mínimo dela. Ela corta o eixo x onde ela zera e ela tem o máximo e o mínimo. Então, a não ser que o exercício fale algo, que eu também nunca vi esse tipo de exercício, mas sei lá, se tiver, aí você adota o que ele falar, o máximo e o mínimo que ele falar, para você colocar aqui no valor do seno todo. Se ele não falar nada, a gente adota como essa regrinha aqui, que o seno, ele é mesmo de um intervalo de menos 1 a 1, e a gente adota isso para achar os máximos e mínimos da função. Mas aí nesse caso, primeiro, então seria 3 menos 5 menos 2, e aí menos 2 e 8 seria a imagem, então? Isso, menos 2 e 8, exatamente. Então aí, tipo, entendi. Então uma expressão com seno valendo 1 tem que dar menos 2 e a expressão com seno valendo... Não, ao contrário, né? Ou falando certo. Tipo, uma delas com seno valendo 1 tem que dar menos 2 e a outra com seno valendo 1. Isso, para esse exemplo aqui, né? Para esse exemplo aqui, se eu mudar os números que tá aqui na frente, vai acabar mudando esses números finais aqui. Mas é isso, para esses valores desse exemplo aqui, f de x igual a 3 menos 5, nossa, já tá tudo rabiscado, né? Deixa eu
né? Para esses valores aqui, f de x, né, que é o meu y, minha função, 3 menos 5 seno de x mais 2. Aí a gente teve um f que deu menos 2 e o outro, né, que deu 8. Então, porque a gente adotou isso daqui como sendo um seno de x no intervalo de 1 a menos 1. Então, para esse exemplo aqui, que tem o 3 e o menos 5, a hora que a gente adota menos 1 como sendo tudo isso e 1 como sendo tudo isso, a gente tem esses dois valores. Que no final, se é o máximo e o mínimo da minha função, é onde ela tem a curvinha, que é onde ela vai lá em cima e lá embaixo, que vai ser a minha imagem, o intervalo da minha imagem, que é o menos 2 e o 8. Se eu tivesse aqui 2 e aqui 1, esses valores vai mudar. A gente adota o menos 1 e 1 para tudo aqui, mas aí a gente tem outros valores aqui da função, vai acabar mudando. Mas é isso. Tudo bem, Daniel? Você pode só mostrar outra folha que você estava registrando, então, para eu dar uma coisa? Deixa eu só ver o que a Maria perguntou ali. É que essa tá tão rabiscada. Deixa eu fazer aqui de novo. Mais bonito. Rapidinho. Por exemplo, na 9 que tem na lista, ele pergunta o máximo e o mínimo, né? Só que aí é seno ao quadrado. Muda alguma coisa ou faz do mesmo? Muda. Não. A gente vai fazer esse exercício junto. Espera aí. Se eu adotar aqui... Eu só tenho mais uma coisinha, deixa eu só passar limpo aqui pro Daniel. Eu vou só olhar a pergunta da Maria. E daí eu tenho só mais uma coisinha para falar e a gente começa a resolver exercício. Se não der tempo de resolver hoje, a gente termina na próxima aula. A gente faz exercício antes de começar. Então, ó, eu adoto para tudo que tá aqui, Daniel, o menos 1 ou 1. Quando for 1, 3 menos 5 vai dar menos 2. E quando for menos 1, vai ser 3 mais 5, que vai dar 8. Que é aqui o meu máximo e aqui o meu mínimo. Que no final vai ser a minha imagem, né? Onde ela toca lá e onde ela toca lá embaixo. Renata, como faz para descobrir o período e a imagem de uma função normal sem ser seno? Como assim, Maria, sem ser seno? Tipo assim, eu acho que ela quis dizer uma função, sei lá, função de segundo grau, sabe? Não uma função seno. Não, pode ser de primeiro grau também, tipo, como que faz pra descobrir a imagem? E o período e tal. Sabe, porque você lembra que tinha um que era pra descobrir o Y e um que era pra descobrir o X, não tinha? Aonde isso? Então, quando a gente aprendeu função normal. Você está falando uma função normal f de x igual a 1 mais 2x, por exemplo? Porque tinha uma fórmula para imagem e uma fórmula para domínio, né? Na verdade, você tem o quê? Você dá valores para o seu x, se o exercício não está te falando que a função está no intervalo de tal a tal, ou se a função estabelece uma relação, blá, 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 você dá os valores de x aqui. Então, por exemplo, se a gente tiver valores 0, 1 e 2, né? Se o x aqui for 0, 2 vezes 0, 0, 1 mais 0, 1. Se o x for 1, 2 vezes 1 vai ser 2, 1 mais 2, 3. E se o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o que você vai ter? Aquele negocinho lá de domínio, contradomínio, você vai ter 0, 1 e 2, 1, 3 e o 5. O 0 indo para o 1, 1 indo para o 3 e o 2 indo para o 5. Então, você vai ter como domínio esse primeiro conjunto aqui, que no caso eu tenho todos os valores dele. Então, por exemplo, às vezes aqui tem um valor de x aqui 3, 2 vezes 3, 6, mais um 7. Então, eu tenho mais o 3 aqui, só que eu não tenho 7 aqui. Então, quem que vai ser o meu domínio? Só quem está saindo e chegando para algum lugar. O 3 aqui não entraria. Então, eu teria como domínio 0, 1, 2 e como imagem 1, 3 e 5.
Se eu tivesse um 8 aqui, o 8 não entraria na imagem, porque eu não tenho nada, nenhum termo do domínio, né, do x, que na minha função chega no 8. Era isso que você está perguntando? É mais ou menos. Tipo, pera, eu vou ver o que eu acho, aí eu te falo. Tá. Então, enquanto você procura, a última coisinha, gente, pra gente fechar a aula antes de ir pros exercícios, que eu não sei se vai dar tempo. Além desse valor máximo e mínimo aí da função. Às vezes o exercício, ele te vira e fala assim, qual que é o valor de M, por exemplo, que tem na apostila, né? O valor de M, K, N, enfim, o que for, que existe um seno de x, né, numa condição que envolva o m. Por exemplo, numa condição 2m mais 3, que tem esse tipo de exercício aqui na apostila. Então, ele vira e fala assim, que tem um valor de m que existe para uma função seno de x, que está nessa condição aqui. O que isso significa? Ele está falando que o seno de x, ele está nessa condição. Então, por exemplo, se eu sei que o meu seno de x, ele está no intervalo de menos 1 a 1, e o exercício fala que o seno de x, ele tem um valor de m que existe nessa condição aqui, significa o quê? O seno tem que estar nessa condição para ter um valor de m. Então, o meu 2m mais 3, ele tem que estar no intervalo do seno de x, para existir esse valor de m aqui. Então, como que eu faço? Para achar esse valor de m aqui, eu tenho que isolar o m aqui. Então, por exemplo, para isolar o m aqui, primeiro eu vou pegar o 3 aqui, e vou somar de cada lado aqui. Somar não, né? É uma inequação aqui, um menor ou igual, né? Maior ou igual, uma inigualdade, né? Uma inequação. Então, eu vou tentar isolar o m. Então, eu passo o 3 de um lado para o outro. Se aqui ele está positivo, ele vai passar para os dois lados negativos. Então, aqui vai ficar 1 menos 3. Aqui eu já tenho menos 1, né? Menos 3. Então, menos 1, menos 3, menos 4. Menor ou igual que 2m, menor ou igual que 1, menos 3, menos 2. Vou isolar o m. Para isolar o m, eu tenho que jogar o 2 aqui, ó, para os dois lados dividindo. Então, m menor ou igual que menos 2 dividido por 2, maior ou igual que menos 4 dividido por 2. Simplificando, o meu m tem que ser menor ou igual que menos 1, menor ou igual que menos 2. Então, ó, para existir um valor de m na condição que o seno é 2m mais 3, isso vai existir quando o m ele estiver nesse intervalo aqui, de menos 1 a menos 2. Deu para entender? Então você só fala que a condição a própria condição é esse seno. Porque ele fala isso, porque ele vira e fala, ó, Daniel, que existe um valor de m, só que qual o valor de m? Que existe um seno, né? Vai ter um valor de m, que vai existir uma função seno nessa condição aqui. Então, para existir um valor de m para seno nessa condição, se o seno ele está no intervalo de menos 1 a 1, a condição também tem que estar no intervalo do seno, senão não vai existir esse valor de m. Então, a gente coloca a condição no intervalo de seno, que é de menos 1 a 1, e resolve para achar o valor de m que exista ele nessa condição. Deu para entender? E isso também vai valer para o cosseno, para a tangente, tá, gente? O que vai diferenciar, entre aspas, né, é a condição aqui, né? No caso do cosseno também vai ser menos 1 a 1, né? Enfim. Mas isso tudo que eu estou explicando, desde o começo da função seno, ela também vale para o cosseno e a maioria das coisas também vale
para tangente, tá? Então, sempre que eu tiver esses máximos e mínimos, todas essas contas de variação da função seno com o período, 2π sobre c que a gente fez, ou exercícios tipo esse, que ele vira e fala que tem um valor, sei lá, m, n, p, q, enfim, que existe num seno, ou se fosse um cosseno, nessa condição, a gente faz tudo dessa forma, vale para todos eles, tá? Tudo bem? Tudo isso daqui, gente? Certo? Ó, então, a gente tem ainda um tempinho. Vou pegar a apostila. Rapidinho, você pode tirar foto desse daí que tá assim? Desse daqui? Tá aqui na tela? E me mandar no WhatsApp, porque tá meio Embaçado? borrado. Sim, Peraí que eu vou tirar, Laura. obrigada. Deixa eu levantar aqui para pegar a folha toda. Depois eu mando, tá? Tá, obrigada. Tudo bem isso daqui, minha gente? Eu tô procurando a apostila, achei. Que a gente tem ainda um tempinho. Dá pra gente resolver alguma coisinha. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, vocês tentem fazer, porque agora a lista 2 dá pra fazer inteira. Aí a gente vai resolver alguns exercícios semana que vem, mesmo que vocês já fizeram, a gente resolve, tira dúvida, e tira dúvida dos que vocês não conseguiram, tá? Calma, a lista 3 inteira, né? Isso, a lista 3 inteira. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos para um exercício que a gente acabou de ver. Por exemplo... cadê? Vamos fazer a 9. Pode ser a 9 da FUVEST, isso que vai mudar uma coisinha. Ó, exercício 9. FUVEST. Os valores máximos e mínimos da função. Aí ele fala, uma função f de x igual a 1 menos meio de seno ao quadrado de x. São, respectivamente, ó, esse exercício ele é um pouco particular, que eu até falei que eu ia resolver ele com vocês, porque o que ele muda? Ele tá dando uma função seno. O que acontece? A gente estava falando, um seno ao quadrado, né? O que acontece? A gente estava falando lá que a função seno, ela é nesse intervalo de -1 a 1. E daí a gente tinha o intervalo, pegava, colocava aqui. Mas qual que é o problema? Naquele exemplo que eu dei, era uma função seno também, né? Aquele exemplo era uma f de x lá, 3 menos 5 seno de x mais 2. Era uma função seno também, não era um seno ao quadrado, era uma função seno. Então, o seno está nesse intervalo. O que acontece com a função seno ao quadrado? Ela é diferente porque, ó, quando a gente tinha lá os x e o y da função seno, tá, gente? Da função seno. Eu tinha lá valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí, para o seno, 0 dá 0, em π sobre 2 ela era o máximo, 1, aqui era 0, aqui em 3π sobre 2 era o mínimo, e em 2π ela era 0. Então, ela era assim a função, né? Não vou nem demarcar nada aqui, só vou colocar aqui o jeito dela. Ela era, né, máximo aqui, o mínimo aqui, cortava aqui o eixo em 3 pontos, né, que aqui os meus zeros, enfim. O que acontece com a função seno? Ela é quadrática. Se ela é quadrática, o que acontece com a minha imagem, que no caso, né, a minha imagem, -1 e 1 aqui, né? O que acontece na função seno se ela é quadrática?
Ó, eu tenho... Aqui eu fiz o gráfico muito perto. Se eu tivesse aqui o y da função seno quadrática, o que acontece? Ela é quadrática, então tudo que for, qualquer valor que a gente colocar nela de negativo vai ser positivo. Então o que acontece com o máximo e mínimo dela? Se a gente quadrar essa função aqui, né, os valores, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0, e os valores negativos, eles vão ficar positivos, porque a função é quadrática. Então, a minha função seno ao quadrado, ela vai ser uma função que ela existe só na parte positiva. Tá vendo? Ela não vai ter a parte negativa, a barriguinha aqui na parte negativa. Ela vai ser uma positiva. Ela só vai ter aqui na parte positiva. Então, o que acontece com o meu máximo e o meu mínimo da função seno ao quadrado? Quem que é o máximo e o mínimo dela? O máximo dela é o 1 e o mínimo dela não é o menos 1 igual ao do seno, é o 0. Então, eu pego esses valores para colocar aqui. Entendeu? Então, por exemplo... Renata, a gente colocou no 0 um tracinho e é o menos, né? Aonde? Aqui? Não, ali ó, no primeiro do y, no 0. Primeiro do... Aqui? Isso. Ah, esse tracinho não, eu só falei aqui que os pontos onde corta aqui são os meus zeros. É onde é aqui, aqui e aqui. Esses pontos aqui. Então, ó, o que acontece, Laura, nesse exercício? Os meus máximos e mínimos da função seno ao quadrado, o seno é de 1 a menos 1. Da função seno ao quadrado, quem que é? É o 0 e o 1. Então, a gente não tem o menos 1 e 1. É só o 0 e o 1. Ela é toda na parte positiva. E daí eu pego e coloco, né? O seno aqui como sendo, então, seno ao quadrado de x menor ou igual a 1, menor ou igual a 0. Então, a minha f de x, 1 menos meio quando ela vale 0, e a minha f de x, 1 menos meio quando ela vale 1. Então, meio vezes 0 aqui vai dar 0. Então, só sobra o 1. E aqui, meio vezes 1 é menos meio, né? 1 menos meio, meio. Então, ela vai ter os valores máximos e mínimos dela, respectivamente, 1 e meio. Deu para entender? Deu sim. Então, aquele negócio que ele estava fazendo, que era 1 e menos 1. A gente sabia que era 1 e menos 1 para calcular o máximo e o mínimo. Sempre que for quadrático, a não ser que o exercício fale que é outro, vai ser 1 e 0. Isso, vai ser 1 e 0. Para o seno ao quadrado e, no caso, também o cosseno, né? Mas se tiver mudando alguma coisinha mais, eu posso até trazer um exercício diferente. Aí, se ele não falar mais nada, aí vai ser 0 e 1. Porque daí a função é quadrática, ela só vai existir aqui na parte positiva, entre 0 e 1. É bem particular esse exercício, é pegadinha assim, não pegadinha porque ele não tem nada de pegadinha em si, né, o exercício. Ele é mais uma pegadinha nesse sentido de pensar que é uma função quadrática, então se o seno é de menos 1 e 1, tem gente que vai pensar, é só quadrar aqui, então vai ficar 1 e 1. Beleza, realmente, um dos valores do seno ao quadrado vai ser 1, o máximo dele. Mas ele também vai ter o 0. Então, é pensar dessa forma e daí fazer que nem a gente estava fazendo, né? Colocar, então, como seno ao quadrado aqui, que a gente viu que é de 0 e 1, né? No intervalo entre 0 e 1. E daí coloca ele nesse intervalo, 0 e 1, e acha os valores de mínimo e máximo da função. Mas você poderia resolver esse exercício também, tipo, falando que o
x seria, pro máximo, o x seria π sobre 2 e pro mínimo seria 3π sobre 2? Nesse exemplo, Daniel, não, então, eu acho que a gente vai ter sorte de, nesse exemplo, dar para esses valores de x aqui. Eu vou até depois, eu posso resolver em casa e trago para vocês. Mas no caso, Não, peraí, o que você perguntou? Se esse máximo, se esse 0 e 1, o máximo e o mínimo seria nesses valores? Tipo, ao invés de você pensar isso, que o seno ao quadrado está entre 0 e 1, se você não poderia pensar que, tipo, o maior valor para isso vai ser quando x for π sobre 2, que aí vai ter o maior seno, e que o menor valor para isso vai ser quando for 10π sobre 2. Ah, tá, entendi, beleza, isso, é esse pensamento mesmo. Mas então, tipo, talvez desse sorte nesse exercício, mas não em todos daria certo. É porque aqui no caso a gente tem um seno ao quadrado de x puro, né? A gente não tem mais nada acompanhando. Então, tudo bem. Mas se a gente tivesse algumas outras coisas acompanhando aqui o argumento do seno ao quadrado, aí isso daqui mudaria, entendeu? Entendi. Se a gente tivesse por exemplo, se a função fosse 1 menos meio de seno ao quadrado de x mais π sobre 2, sei lá, alguma coisa assim. Aí esses valores aqui mudariam, entendeu? Mas isso. Ó, gente, deu só para resolver o 9, já tá dando o horário da nossa aula, mas assim, vamos combinar o seguinte. Essa lista 3, ela já dá toda para fazer. Tem esses problemas que faltavam eu explicar dos máximos e mínimos, valores reais de m na condição que ele fala que existe um seno de x e etc. E alguns outros aqui que a gente já viu nas outras aulas, e tem uns aqui que a gente viu em aulas passadas, de listas passadas, de arcos côngruos, enfim. Tentem fazer a lista 3 e daí na semana que vem a gente começa a resolver alguns exercícios dela. Vou selecionar alguns. Alguns a gente já fez, né, semana passada, esses da VUNESP e tudo, mas eu vou pegar uns aqui pra gente resolver. Aí a gente tira a dúvida antes de passar para a próxima aula, tudo bem? Sim, eu acho que agora com essa aula aí, eu já fiz quase a lista inteira, só falta o exercício 12. O 12 você acha que tipo, dá pra fazer? Dá para fazer. O 12 ele tem que pensar um pouquinho por causa desses negócios elevado a n aqui. 2n, 2n mais 1. Mas é questão de... É literalmente questão de parar, olhar para o exercício e é lógica. Assim, tem o seno de menos π sobre 2 aqui, o seno de 3π e tal. Mas o que mais pega nesse exercício, em questão de raciocínio, é esse 2n e 2n mais 1 aqui, esses elevados. Então é questão de parar, raciocinar, pensar, assim, alguns valores do n, que ele fala que o n aqui pertence aos naturais, né? Então, eu não tenho valores negativos para o n, né? É natural, é de 0 a infinito positivo. Desculpa. E raciocinar dessa forma. Certo, Júlia? Até semana que vem, tá? Beijos e tenta fazer a lista. E a gente tira a dúvida. Bons estudos, tá? Fala, Laura. Tchau. Obrigada, gente. Laura, tenta fazer, não é difícil não, tá? Tá. Tchau. Tchau, beijo.